bênção dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, sob a coordenação do pastor James Costa. Sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. A lição que nós vamos comentar nesse momento é a lição dos jovens. Só lembrando que esse canal também ele comenta a lição também de adulto. E já te peço de antemão que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente. É de suma importância o seu comentário, a sua inscrição e o seu like, que ajuda ainda mais a essa mensagem a alcançar novas vidas e assim a mensagem trazer transformação de vida a muitas pessoas. A lição que nós vamos comentar é a lição do número 2, a lição dos jovens, número 2, que tem como tema a pessoa do líder. O texto principal está lá em 3 João, capítulo 2, 3 João 2, que diz assim: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O resumo da lição, que diz assim: o líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. 3 João é a primeira base da lição. A segunda base da lição você vai encontrar no texto bíblico, que é a segunda base da lição, se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo número 13. Eu peço a você que você leia com seus alunos, é de suma importância, porque é o que vai dar base, né, ao estudo, é o que vai sustentar o estudo, certo? A introdução, eu separei alguns pontos fundamentais na introdução, que diz assim: em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento de sua pessoa. Quer dizer, é preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança, isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter e não somente pelo seu trabalho que executou. Quer dizer, o trabalho de um líder, o que o líder faz é importante, sim, é o que ele faz, ele ajuda na igreja, certo? Como líder, e precede a sua liderança. Ele também deve ser valorizado pelas suas qualidades, como o caráter, e não somente pelo seu trabalho, não somente pelo que ele executa, mas também pelo seu trabalho, deve ser valorizados. Os resultados positivos de sua liderança só serão possíveis à medida que ele estiver bem no seu relacionamento com Deus. Esse é fundamental. A gente vai ver ao longo da lição falar sobre o relacionamento que nós temos com Deus. E o líder precisa ter esse relacionamento com Deus. É importantíssimo, que vai ressaltar, que vai elevar o seu trabalho para com Deus, certo? Como comunhão consigo mesmo e com as pessoas a que o serve. Tanto o relacionamento com Deus, como a sua comunhão consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. O primeiro tópico da lição, que tem como tema o líder como indivíduo. O líder como indivíduo. O primeiro subtópico, que está ligado ao primeiro tópico, tem como tema personalidade do líder. Ele como a personalidade, a sua personalidade ligada à sua liderança. Em linhas gerais, ele vai trazer aqui o significado de personalidade. Diz assim: a personalidade tem sido definida como um conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual que juntos formam o ser de uma pessoa. Quer dizer, são um conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual que juntos formam o ser de uma pessoa.
Em outras palavras, a personalidade também está ligada à consciência que a pessoa tem de si mesmo e com ela lidar com o ambiente onde vive. Quer dizer, a consciência também está ligada à sua consciência que a pessoa tem de si mesmo e como ela lida com o ambiente em que vive. Quer dizer, o líder, ele tem a consciência, ele tem o seu equilíbrio ligado à palavra do Senhor e como ele lida com as situações no ambiente que ele vive. Ele deve saber lidar com a situação, tanto na sua casa, como no trabalho e principalmente na igreja. Ele deve saber lidar com cada situação, que as situações são diferentes umas das outras. Ele tem que saber lidar com ela, certo? Diz assim a lição: o líder é uma pessoa que, por sua vez, possui a personalidade própria, capaz de torná-lo um ser único. Quer dizer, cada líder tem a sua personalidade própria. Ninguém tem a personalidade igual ao outro. Cada um tem a sua personalidade própria, que a personalidade, a identidade de cada um é diferente, não é igual, certo? Ele necessita ter uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos. Quer dizer, se nós temos a personalidade própria, cada um tem a sua, mas ela é ligada aos princípios bíblicos. É preciso que cada líder tenha a sua personalidade, tem que ser ligada aos princípios bíblicos, não princípios pessoais, meu, único, não. Ela é ligada primeiramente à vontade do Senhor, aos princípios bíblicos, aos princípios que estabelece a Bíblia. Outra coisa, ser cheio do Espírito Santo e reconhecer seus pontos fortes e fracos. Quer dizer, é fundamental também o líder ele conhecer os seus pontos fortes e seus pontos fracos, para que ele possa, nos pontos fracos, ele buscar fortalecê-lo com as coisas de Deus, com os preceitos de Deus. E os pontos fortes, ele saber distribuir na dosagem divina, não demais, para que não possa causar um desconforto nos seus liderados, podemos dizer assim. Se deseja ter sucesso na realização do seu trabalho, aquele que se dedica em aperfeiçoar a própria personalidade, quer dizer, buscando moldá-lo os padrões de Cristo, será bem sucedido e o resultado do seu trabalho serão positivos e duradouros. Quer dizer, quem busca aperfeiçoar o seu trabalho, ele busca moldá-lo aos padrões de Cristo. É o padrão primordial. Eu não posso ser se eu desejo ser um bom líder, eu não posso firmá-lo nos preceitos humanos, nos preceitos meus, mas tem que ser nos padrões de Cristo. Bom, a gente viu aqui a personalidade de um líder, que foi o ponto 1. O ponto 2 tem como tema a humanidade do líder. Esse é o ponto 2. Ao formar o homem, Deus constituiu de corpo, alma e espírito. É que a teologia ou a Bíblia afirma que o homem é um ser tricotômico. Quer dizer, você encontra isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O homem é tricotômico. É o que a Bíblia ensina. Deus criou espírito, alma e corpo. Quer dizer, o homem é composto por espírito, alma e corpo. Por isso que é tricotômico, certo? 3. Logo, todos advêm do Criador e têm a mesma importância e o mesmo valor para com Ele. Quer dizer, nós viemos de Deus. Deus foi que criou toda a raça humana, todo ser humano. Parecemos com Ele, tendo a sua característica como ser tricotômico, corpo, alma e espírito, certo? Então todos advêm dele. Então a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoa. Ele ama a todos por igual. Ele não ama mais a um e despreza o outro, não.
A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. O amor de Deus é infinito para com todos iguais. Diz assim a lição: o líder não deve esconder sua humanidade de seus liderados. Ele necessita nutrir a sua vida espiritual. O que é nutrir a sua vida espiritual? Nutrir a sua vida espiritual significa que ele deve alimentá-la todo dia. A vida espiritual tem que estar se alimentando, tem que estar alimentada todo dia. Nutrir é alimentar, é dar o alimento necessário para que a sua vida espiritual ela esteja em constante comunhão com Deus. Quer dizer, isso é nutrir todo dia. Cuidar de sua saúde física e mental. Também o líder deve cuidar da sua saúde física e mental. E isso tem que ser um processo diário, dia após dia. Certo? O líder não pode se comportar e nem ser visto como um super-herói, não. Tem gente que acha que já sabe de tudo, já aprendeu de tudo, não precisa de mais nada, não. Precisamos de Deus a cada momento da nossa vida. A gente vê aqui a humanidade do líder. Vamos ver também o líder e seus relacionamentos. Como é o líder e o seu relacionamento? Em primeiro lugar, o líder precisa desenvolver, certo, um relacionamento real e sincero com Deus. É a primeira coisa. Ele precisa desenvolver esse relacionamento diário, real e sincero com Deus. Um líder não pode viver, se ele diz que ele tem um relacionamento sincero com Deus, ele só engana quem está próximo a ele, ele não engana a Deus. O líder tem que ter esse relacionamento sincero, real com Deus. Depois consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. Então, depois que ele tem esse relacionamento com Deus, sincero e real, ele precisa ter esse relacionamento com ele e com o próximo, certo? O segundo diz assim: a desobediência de Adão. A lição nos dá um exemplo muito claro sobre isso. Ele dá um exemplo excelente. Lhe custou o rompimento do seu relacionamento com Deus. Quer dizer, a desobediência que Adão teve com Deus, ele rompeu esse relacionamento que ele tinha com Deus. E olha a consequência que teve, levando ao perceber a sua própria nudez. Quer dizer, quando ele rompeu com Deus, ele percebeu a sua nudez e atribuiu a culpa do seu erro a Eva, a sua mulher. Então, a causa desse rompimento do relacionamento que temos com Deus advém dos nossos pecados, da nossa desobediência que temos com Deus, para com Deus. Está lá em Gênesis 3, do versículo 6 ao versículo 18, que aconteceu com Adão. Note que assim que a relação de Adão com Deus foi quebrada, ele teve dificuldade de se relacionar-se consigo mesmo e com a sua mulher. É isso que a humanidade sofre. Quando a pessoa peca, ele quebra o relacionamento com Deus, consigo mesmo e quem está ao seu redor. Tanto a sua esposa, como os amigos, os colegas, ele rompe esse relacionamento. Isso advém do pecado que cometemos, certo? Com base nessa verdade bíblica, é possível afirmar que o líder deve ter relacionamento saudável nas seguintes dimensões. Olha só: transcendental, transcende, com Deus. Transcendental, com Deus. Essa é a primeira dimensão que ele deve ter um relacionamento saudável com Deus. Depois, pessoal, consigo mesmo, certo? Depois, interpessoal, com outras pessoas. Quando essas dimensões de comunhão ela é rompida, ela é quebrada com Deus, consigo mesmo e com as pessoas, é consequência do nosso pecado. Ele causa esse rompimento de relacionamento, certo? Então esse terceiro ponto, ele tratou de um líder e seu relacionamento. Com isso concluímos o
primeiro tópico da lição, que é o líder como indivíduo. A gente viu como a personalidade do líder, vimos também a humanidade do líder e vimos também o líder e seus relacionamentos. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema cuidados que o líder deve ter. Cuidados que o líder deve ter. Primeiro ponto do segundo tópico: conhecer o seu limite de atuação. Certo? Quando um servo do Senhor ele recebe uma obrigação na igreja como líder, como liderar alguém, então há outros líderes que compõem esse ministério. Então ele deve ter cuidado, deve saber até onde ele deve atuar, até onde ele deve entrar ou adentrar. Ele não deve atuar rompendo os seus limites. Aonde é posto para o pastor decidir, ele não deve atuar, não deve romper os seus limites. Ele deve só agir aonde ele é cabível atuar. Por isso que a lição nos diz assim: na igreja local existem vários líderes que atuam em diferentes áreas. A escolha do líder deve ser feita de forma sadia, depois de muita oração e jejum, seguindo o exemplo da igreja no primeiro século, está lá em Atos 13, do 1 ao 2, certo? Caso contrário, haverá prejuízo na obra do Senhor. Quando quebra essa sequência de a escolha tem que ser segundo a vontade do Senhor, do líder, aí acontece a escolha de líderes que não têm capacidade, que não têm condições de ser líder, pessoas que escolhida para liderar prematuramente, que não tem condições, certo? Que não tem conhecimento da palavra do Senhor e assume como líder e acaba acontecendo um desastre terrível no meio da igreja. Um líder que não conhece os seus próprios limites de atuação está sujeito a não cumprir a sua missão adequadamente ou querer executar a função que lhe não é completa, quer dizer, invadindo o espaço do outro líder, o que pode causar diversos conflitos. Quer dizer, um líder que não tem a dimensão até onde ele deve atuar, ele vai invadir o espaço de outro líder, então vai causar grandes dissensões. Uma das marcas de um líder de sucesso é a clareza que ele tem da missão que o Senhor determinou para ele. Então, uma das marcas de um líder, ele saber, ele é claro, ele conhece o seu limite, ele sabe até onde ele deve ir. Foi isso que aconteceu com Josué. Ele sabia até onde ele podia ir, até onde ele poderia tomar decisões, certo? Bom, a gente viu aqui conhecer o seu líder, quer dizer, o tema principal é cuidados que um líder deve ter. O primeiro cuidado é conhecer o seu limite de atuação. O segundo cuidado, que é o segundo ponto do segundo tópico, tem como tema ter o devido preparo. Depois de conhecer a sua vocação e identificar o seu limite de atuação, o líder precisa dedicar-se aos estudos buscando conhecimento. Quer dizer, quando ele passa, ele conhece o seu limite, o líder precisa buscar conhecimento. Ele precisa buscar conhecimento de Deus e saber que Deus é provedor, vai nos ensinar a liderar, vai nos ensinar a nos dar a palavra no momento certo, no momento exato, a aconselhar, a ajudar os nossos liderados a permanecer fiel à palavra do Senhor, ensinando a andar nos caminhos certos do Senhor. Então ele precisa buscar conhecimento, certo? Todo líder precisa ter preparo espiritual e intelectual. Tanto espiritual como intelectual, é de suma importância a gente nos preparar para ser um líder. Podemos ver na orientação de Paulo a Timóteo. Paulo orientou a Timóteo. Ele diz aqui: persiste em ler
e exortar e ensinar. 1 Timóteo 4,13, Paulo aconselha a Timóteo, olha, persiste. Persistir é insistir, é buscar todo dia, é buscar conhecimento, não desistir, estar sempre buscando conhecimento. Ele fala que persiste em ler. Tem gente que quer ser professor de escola dominical e não quer ler a lição, não quer estudar a lição, não quer buscar conhecimento na Bíblia, não lê a Bíblia ainda. Exortar, ensinar, certo? Outro aspecto do preparo de um líder é o pessoal, certo? Isso se percebe nas palavras de Paulo aos líderes da igreja em que estavam lá em Éfeso. Ele disse: olha, pois, por vós. Olhai, pois, por vós. Atos 20, versículo 28, fala assim. A Timóteo também, tem cuidado de ti. 1 Timóteo 4,16. Então são conselhos que Paulo dá à igreja de Éfeso, a Timóteo, sobre ter o devido preparo. Então o líder tem que ter o devido preparo, ele tem que estar preparado para qualquer situação da vida. O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema: ter cuidado com as expectativas, ter cuidado com as expectativas dos outros. Ter cuidado com as expectativas dos outros. É o terceiro ponto do segundo tópico. O que realmente devemos esperar de um líder? Lá em 1 Coríntios, Paulo escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2, o apóstolo Paulo responde da seguinte forma: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, Paulo aqui, ele mostra como os nossos liderados devem nos ver, devem nos olhar. Ele diz aqui, que os homens nos considerem como os ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiro que cuida. Dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, que cuida. Então, de que? Do ministério de Deus, da sua palavra, do que ministra a palavra do Senhor, certo? Segundo o texto bíblico, devemos esperar que ele seja um fiel servidor de Cristo. Em outras palavras, o que Paulo nos aponta aqui, nos leva a entender, é que o líder deve ser um fiel seguidor de Cristo. Um fiel seguidor de Cristo é aquele que segue os preceitos de Cristo. E se ele segue, então ele ensina de acordo com os preceitos de Cristo, não de acordo com os meus preceitos. Certo? Um líder necessita compreender e crer. Olha só, que os resultados positivos do seu trabalho são em parte resultado de sua dedicação, esforço e disciplina. Mas sem Deus nada podemos fazer. É ter essa certeza que o resultado de um líder, do trabalho que ele exerce no trabalho, na igreja, ele tem a certeza que tudo provém de Deus. Não é da minha capacidade, não é do que eu sou capaz, do que eu posso fazer, não. Tudo provém de Deus. Então, esse foi o terceiro ponto: cuidado com as expectativas dos outros. Bom, concluímos o nosso segundo tópico, que diz assim, que tinha como tema cuidados que um líder deve ter. Primeiro cuidado foi conhecer o seu limite de atuação, o limite de sua atuação. Ter o devido preparo, ele deve buscar o preparo para estar pronto para ensinar. O terceiro, ter cuidado com as expectativas dos outros, porque muitas vezes as pessoas esperam em nós uma coisa que a gente não vai alcançar.
e muitas vezes ela chega para nós: olha, você vai ser isso, você vai ser um líder, e desse líder você vai ser um pastor, você vai ser um missionário. Muito cuidado com isso. Então ele deve ter cuidado sobre a expectativa que as pessoas têm para conosco, certo? E saber que tudo provém de Deus. Bom, concluindo nosso segundo tópico. O terceiro tópico tem como tema a vida espiritual e familiar do líder. A vida espiritual e familiar do líder. Primeiro ponto diz assim, do terceiro tópico: a espiritualidade do líder. Como é a sua espiritualidade? É fundamental que o líder tenha uma espiritualidade saudável, pois ela estabelecerá a forma como ele se relaciona com o próximo e principalmente com a sua família. Então, o líder ele deve ter cuidado com a sua espiritualidade. Como é que ele deve ter cuidado? Saber alimentá-la a cada dia, como a gente já viu um pouco da porção, um pouco antes, nos estudos anteriores, mostra sobre isso. A expressão dignidade, que a gente vê na lição, pode definir bem a espiritualidade de um líder, pois ele deve ter dignidade. Essa dignidade nos leva para a moral, espiritual, intelectual no seu lar e fora dele. Então, dignidade, que significa andar de um padrão moral de acordo com a palavra do Senhor. Isso leva ao termo dignidade, está ligado ao termo moral, certo? Esse moral é um moral ligado ao de Deus. Espiritualidade intelectual, o seu lado espiritual está ligado ao espiritual de Deus. O intelectual está firmado nas palavras do Senhor. Não, muitas pessoas acham que sou intelectual. Eu sou formado em teologia, eu sou formado em várias coisas, mestrado. Então o meu intelectual é muito avançado, não é igual de fulano. Muito cuidado com isso, porque nos leva a ter uma espiritual fajuda, uma espiritual negativa, que não é ligado ao de Deus. Então a nossa espiritualidade tem que estar ligada ao espiritual de Deus. Bom, a gente viu aqui o primeiro ponto, a espiritualidade do líder, certo? Vamos ver o segundo ponto do terceiro tópico, que tem como tema o líder e a sua família. Como é o líder e a sua família? Olha só, Paulo escreveu a Timóteo mostrando as qualidades que os pastores e os diáconos deveriam ter. Dentre várias qualidades, ele cita que deveria ser, primeira qualidade, marido de uma mulher. Isso é o líder e a sua família, marido de uma mulher. Quem é líder, quem é pastor, impossível jamais ter 2, 3 mulheres. E ainda ensinar uma coisa como essa, de maneira nenhuma, é contra a palavra do Senhor. Deus não permite isso de maneira nenhuma. A segunda característica, governar-se bem a sua casa. De maneira nenhuma um líder, ele governa mal a sua casa. De maneira nenhuma um líder, ele deve deixar que a mulher governe a sua casa. O governo da casa tem que ser do homem. Deus governa, Deus é o cabeça, e o homem é o governo da sua casa. Então ele deve ter a sua casa como governo, deve governar bem a sua casa. E o segundo, ter seus filhos em sujeição. Vocês vão encontrar essas qualidades em 1 Timóteo 3, o versículo 2 e o versículo 4, vai nos mostrar muito bem sobre isso. O líder e a sua família, certo? Ele tem a responsabilidade de manter uma base familiar saudável e bem estruturada. Então o líder que governa bem a sua família, ele tem a responsabilidade de manter uma base familiar. A família é a base de tudo, é
é a mãe, a célula mãe da sociedade, a célula mártir da sociedade. Então, jamais pode ser destruída e levada ao caos. Então, um líder verdadeiro, ele tem a sua família, ela é ligada, ela é administrada saudavelmente, certo? Ela é bem estruturada. Bom, a gente vê aqui o líder e a sua família, que foi o segundo ponto do terceiro tópico. Vamos ver agora o terceiro ponto do terceiro tópico, diz assim, tem como tema: práticas espirituais de um líder. Práticas espirituais de um líder. Primeira prática é reconhecer as próprias limitações, o ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Veja só, eu vou repetir para vocês gravar. Reconhecer as próprias limitações é o ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Então, o líder, a primeira prática espiritual de um líder é conhecer as suas limitações. Mas a gente já viu esse assunto um pouquinho antes, dá uma pequena parcela do que a gente está vendo agora. Quer dizer, reconhecer as suas próprias limitações, até onde ele pode ir, certo? É o ponto de partida para uma vida que entrega-se a Deus. Ele sabe até onde ele pode ir, ele sabe a sua dependência de Deus, ele sabe que ele precisa de Deus dia após dia. Ele é dependente de Deus 24 horas por dia. Diz assim a lição: somente um líder que depende do Senhor se dedica à oração, à leitura bíblica e ao jejum. Então, uma demonstração que eu conheço a minha limitação, ela está demonstrada na minha dedicação, certo? A oração, a leitura da Bíblia e o jejum. São práticas que nos levam a mostrar que nós somos dependentes de Deus, nós conhecemos as nossas limitações. Então, são práticas espirituais de um líder. Buscar a oração, leitura da palavra e o jejum dia após dia. Bom, com isso concluímos a nossa segunda lição dos jovens, que tem como tema a pessoa do líder. Eu espero que ela tenha ficado no seu coração, essa palavra tenha ficado no seu coração e venha trazer transformação de vida. E ela vem trazer transformação de vida. Nós estamos concluindo essa lição. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, nos ajude, é de suma importância. E já te espero na próxima aula, que você possa, não venha perder as aulas. Esse canal ele foi criado primeiramente para levar a mensagem do Senhor, pregar os 4 cantos da terra, e também servir de subsídio para os professores que possa pegar aqui essa aula e tirar suas dúvidas, para que eles possam crescer mais na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.